E se não é o Dida, Karina, se não é o Carlos Miguel, o Palmeiras teria saído com uma das maiores vexames da história do Palmeiras. 2 a mais na Neoquímica Arena e um time frouxo, um time bundão. Essa aqui é a dos palavra... jogos mais asquerosos, um dos jogos mais sujos, nojentos, baixos, pequeno que eu já vi. Rapaziada, os palmeirenses estão revoltados com o time do Palmeiras, que tinha 2 jogadores a mais e não conseguiu fazer o gol no Corinthians. O time do Corinthians teve 2 jogadores expulsos e os palmeirenses não conseguiram fazer um gol nos caras. O Flamengo ganhou do Fluminense de 2 a 1, deixou o Flamengo chegar, esquece, e é isso que eles estão preocupados. Vamos pro react e ver o que eles falaram a respeito dos 2 jogos. Bora! André, é inacreditável o que está acontecendo na Neoquímica Arena. Com 2 a mais, o Palmeiras não consegue... Esse imbecil desse Luiz, driblando e chutando no gol, esse jogadorzinho. Inútil. Jogadorzinho! Time frouxo! Time frouxo esse Palmeiras, André! Não consegue dar um chute no gol! E se não é o Carlos Miguel, o Palmeiras sai com a derrota. Uma vergonha. Olha que time horroroso! Igual você com 2 a mais. André. Eles espaçam o time, eles alargam o time, mandam os caras abrir as pontas. Em vez de você se aproximar o jogador para tabelar, para tirar o jogador do Corinthians dentro da área, não. Eles alargam e ficam cruzando a bola. Com 2 a mais. Ou chutando de longe. É uma vergonha. Esse time é treinado para essa comissão técnica 3 milhões de reais por mês. Não consegue bater um time horroroso do Corinthians. Horroroso e com 2 a menos, Lugó. É lamentável. Time bundão, jogador André. muito burro, Lugó. Tem que dar um rolo de papel higiênico para cada um, para limpar as merda que eles fizeram na Neoquímica Arena. Time frouxo. O time do Palmeiras é frouxo. Multado, Felipe Anderson. Olha, só bola pro o Gustavo Henrique vai sair com dor de cabeça. O Corinthians Gomes de centroavante, Lugó. O Corinthians é herói. Gomes de centroavante. Time de lixo, time frouxo. Manda o Abel embora ontem. O Abel tem que ir embora, dá 15 jogos para o Abel. Felipe Anderson chutando da intermediária, Lugó. Chutando da intermediária esse Felipe Anderson. É burro. Esse Felipe Anderson não tem cérebro. Com 2 a mais não consegue dar um chute no gol. Time horroroso, André. Tem que ir com as fraldas. Esses caras são tudo fralda cheia. Quando eu falo que eles são fralda cheia, eles são tudo fralda cheia. Bando de bundão. Um bando de jogador bundão. Time frouxo. Faz o gol, porra. Olha isso. Nessa arapuca, que esse estádio é uma arapuca. Isso não é um estádio de futebol, isso é uma arapuca. Isso é uma arapuca. E se não é o Dida, Karina, se não é o Carlos Miguel, o Palmeiras teria saído com uma das maiores vexames da história do Palmeiras. 2 a mais na Neoquímica Arena e um time frouxo, um time bundão. Essa aqui é a palavra, o Palmeiras é um time bundão, que não tem um jogador que presta nesse ataque. Tirando o Vitor Roque, tirando o John Arias, o Palmeiras é um time pequeno, um time fraco, um time fralda cheia. E quando a gente fala que o Abel é fraco, é isso que a gente fala. A gente defende a questão de valor, de princípio, mas olha, pro bem do Palmeiras, é melhor dar 20 jogos de suspensão pro Abel, porque ele não faz esse time treinar. É um time que não treina, é um time frouxo, um time que não consegue dar um chute no gol com 2 a mais contra o Corinthians. O Palmeiras deixa 2 pontos importantíssimos no meio do caminho. Vexatório. Uma das piores vergonhas da história do Palmeiras aconteceu hoje na Neoquímica Arena. 2 a menos é para tirar sarro. Um time com esse investimento, um time que coloca 50 milhões, 700 milhões de jogador e não tem um jogador com personalidade, um bando de fralda cheia. Esse Felipe Anderson era para nunca mais jogar no Palmeiras. O Maurício é outro.
Conseguiram dar um contra-ataque, e se não é o Carlos Miguel, o Palmeiras teria amargado o maior vexame da sua história dos últimos anos. Lamentável, Carine André, rapaziada, vamos deixando o like. O Flamengo encosta, vence o Fluminense, e o Palmeiras de novo, vai ficar com as fraldas na mão. De novo, nós vamos ficar com as fraldas na mão. Infelizmente, Carina. Inacreditável o que aconteceu. Acabou agora então, pós-jogo. Vão deixando o like, quero muito seu like. Eu quero 10 mil likes hoje para mostrar essa indignação com esse time bundão do Palmeiras. Inacreditável, Karina. O Abel Ferreira não treina esse time, não é possível. Vai lá, Karina, depois eu passo pro André. Ah, meu Deus do céu. O jogo tava na mão, 2 a mais. E essas aberrações não conseguem dar uma porra de um chute no gol. Uma porra não entra com ela, fica cruzando bola na área com 2 a mais, Karina. É pra deixar a gente desesperado. Boa noite, Karina. Puta que pariu, vai lá. Um dos jogos mais asquerosos, um dos jogos mais sujos, nojentos, baixos, pequeno que eu já vi na minha vida. Esse com certeza entra num top 5 de um dos jogos mais asquerosos que eu já vi na minha vida. Em um intervalo de pouco mais de 90 minutos, nós vimos e presenciamos muitos absurdos acontecerem. Desde jogadores de forma desleal, descendo a pancada, como fizeram os jogadores do Corinthians, parando o Palmeiras na pancada. E claro que o Palmeiras tem a responsabilidade dele no jogo, eu vou falar sobre isso, mas antes, deixa eu só abrir esse parênteses aqui. Parando os jogadores do Palmeiras na pancada, a conivência da arbitragem com lances pontuais, jogadores fazendo gestos obscenos, e aí foi expulso, corretamente expulso, provocando situações em campo, um lance de penalidade claro, dentro da pequena área, onde o jogador do Palmeiras praticamente virou uma pirueta, que foi tentar dominar a bola, o jogador do Corinthians chegou na pancada, atrás do tornozelo do cara, no pontapé. E o que a gente viu foi um técnico do Corinthians na beira do campo gritando na cara da arbitragem. Gritando na cara da arbitragem. E aí tá tudo bem. Ah, é o jeitão dele, né? Ele sempre é explosivo. É o jeitão do Diniz. Não é? Nossa, um treinador ofensivo, um treinador que propõe o jogo. E agora vai ser exaltado agora. Depois desse jogo, que o Palmeiras também não teve a capacidade de vencer. Vamos falar o que é verdade aqui. A gente vai falar sobre isso. Só que um dos jogos mais sujos, mais nojentos e mais asquerosos que eu já assisti na minha vida. E eu não achei que fosse nesse nível. No final do jogo, o Corinthians parava o Palmeiras na base da pancada. Da pancada. E aí eu não entendo se era conivência da arbitragem ou se os caras estavam até, sei lá, constrangidos de expulsar, ou de dar mais cartão, ou de marcar pênalti. Mas deveriam fazer, né? Deveriam ter feito. O Alan saiu arrebentado hoje do jogo. O Alan saiu estourado hoje do jogo. Porque no segundo tempo, várias e várias vezes, ele tentou chamar o protagonismo e não deixaram. E pararam da pior forma possível. Com deslealdade, arrumando encrenca, fazendo simulações, acertando o rosto propositalmente de jogadores. É uma equipe pequena, uma equipe baixa, uma equipe rasa, que não aprende. O Corinthians é isso. A gente pode ter rivalidade com qualquer clube do mundo, mas dentro de campo o Corinthians é sempre um time de atitudes pequenas, rasas, superficiais e baixas. Esse é o Corinthians. O Corinthians sendo o Corinthians. Na forma nua e crua do que é ser o Corinthians. Esse é o Corinthians. Sempre é assim, sempre será assim.
E sempre vai continuar sendo assim. Porque eles aplaudem, eles vibram. Pelo que acontece lá dentro. Agora, a gente precisa também falar sobre a responsabilidade do Palmeiras. Responsabilidade do Palmeiras, que com 2 jogadores a mais, às vezes a sensação que eu tinha é que o Corinthians ia puxar um contra-ataque e ainda ia conseguir uma oportunidade melhor do que a dezena de oportunidades que o Palmeiras tentou imputar. Aí existem alguns questionamentos que vêm na minha cabeça nesse momento, como por exemplo o Kelvin improvisado na esquerda. Ele não é bom nem na direita, com todo o respeito do mundo, ele não presta nem para lateral direita, que é a posição de origem dele. O que esse rapaz estava fazendo hoje, improvisado na esquerda, pelo amor de Deus? É impossível, cara, que ninguém viu que esse rapaz não joga absolutamente nada, esse rapaz não serve para ser lateral. O Palmeiras hoje era um time raso de profundidades e de dinâmicas táticas pelos lados do campo. Não tinha como os nossos pontas fazer uma tabela, fazer algum 1-2, tentar às vezes encaixar um movimento facão, porque não tinha aceleração por parte dos laterais, porque a nossa lateral estava morta. Morta. Felipe Anderson, 5 metros na frente do Yuri Alberto, o cara me perde na corrida pro Yuri Alberto, se não fosse o Carlos Miguel, que saiu muito bem, que fechou muito bem os espaços, usou ali a sua amplitude, né, a sua característica principal. Uma hora dessa era 1-0 pro Corinthians e nós com 2 jogadores a mais em campo. Um Palmeiras afobado, um Palmeiras que não acalmou o jogo, que não soube controlar a êxtase e o ânimo próprio que o adversário imputava, e de forma proposital. O Corinthians adora jogo desse jeito. O Corinthians adora esse jogo afobado, acelerado, sem dinâmica, sem tática, de qualquer jeito, porque eles formam simplesmente uma barreira, um ônibus dentro do gol. Eles têm sorte. Qualquer equipe hoje, qualquer equipe do futebol brasileiro e quiçá do futebol mundial, tomaria um gol. Mas o Corinthians não toma gol. Eles têm sorte em retranca. Eles têm sorte em retranca. Pois eles foram campeão de uma Libertadores, de um Mundial, com o Tite no banco técnico. Por quê? Porque eles retrancaram e conseguiram segurar, porque eles são assim pra isso, velho. E aí entra a responsabilidade do Palmeiras também. De não entender o calor do jogo. De não entender que às vezes era hora de atrair um pouco o adversário, que tinha menos jogadores nos seus espaços de marcação. O primeiro tempo do Palmeiras foi horroroso. O segundo tempo, saracoteou, mas não fez nada. Muita fumaça, muita correria, muita afobação, muito nervosismo. Parecia que era gente que tinha 2 jogadores a menos. Teve uma hora que a câmera filmou a torcedora do Corinthians, ela estava dando risada, com 2 jogadores a menos. Eles estavam dando risada. Porque eles já sabiam, mano, que a gente não ia marcar gol. Porque qualquer um enxergava que nesse jogo que a gente tava, e na pancada que eles davam e tava tudo bem, já tinham expulsado 2, então a arbitragem, ó, vocês não podem falar nada da gente, a gente já expulsou 2 jogadores. Então agora, ó, que se dane, é pancada mesmo. Eu coloquei até na capinha aí o jogo do Flamengo e do Fluminense. Mas, galera, nossa, eu tô... Porra, cara, esse jogo me tirou do sério, velho. Esse jogo me tirou do sério, cara. Esse jogo me tirou do sério, mano. Por diversos fatores, pessoal. Quando eu falo de um jogo nojento, eu não tô falando só da autocrítica e da autorresponsabilidade da gente ter feito mais, que poderíamos ter feito mais, mas eu estou falando da postura do adversário, em gestos obscenos, enfim, em toda hora tentar agir de forma desleal. É disso que eu tô falando. A gente tem o jogo do Flamengo, eu assisti ali
30 minutos do primeiro tempo, né? Enquanto não começava o jogo do Palmeiras. Depois assisti mais um pouco durante o intervalo do jogo do Palmeiras e Corinthians. E assim, o Fluminense, cara, a diretoria do Fluminense agora vai ter que aguentar o buzinaço que vai ter. Porque o Flamengo simplesmente... Bem, o Fluminense ele fez um gol num erro ali defensivo do Flamengo, né? Que o Alexandro vai tentar meio que recuar, chutar, sei lá o que ele tentou fazer ali. E acaba dando um chute devagar, acaba perdendo tempo, né? Tirando o tempo ali de reação do Rossi. E aí o Savarino ele aproveita para jogar a bola para dentro do gol e empata. Mas aí você tem um gol de cobertura do Pedro. Golaço de cobertura do Pedro, que pega numa saída de bola ali o Fábio super mal posicionado. O Pedro faz um belo gol de cobertura, né? O Rogério Ceni que gosta de tomar gol daquele jeito. E o primeiro tempo, o Flamengo fazendo pressão, o Flamengo muito acelerado, o Flamengo indo para cima do adversário, um time muito descansado, e o Fluminense perdido em campo. O Fluminense... Os 30 minutos que eu assisti, pessoal, do primeiro tempo, o Fluminense não se encontrou em campo. Não se encontrou em campo. Parece que no segundo tempo, pelo pouco que eu assisti, o Fluminense melhorou as suas dinâmicas lá, encaixou um pouco mais a marcação, entrou um pouco mais no jogo, mas também não serviu muito, porque o Pedro fez 2 gols, né? Um gol ali, belo gol de cobertura, depois você teve o gol ali dentro da área, onde o Pedro sobe sozinho, sem marcação nenhuma, sem resistência nenhuma, com espaço, marcação espaçada dos jogadores do Fluminense, um semblante de apatia em vários e vários momentos. O Fluminense em campo era um semblante de apatia total. E agora, cara, a diretoria vai ter que se virar com isso, porque vai vir uma chuva de Neto, mas o jogo de ontem para hoje não ia fazer diferença. Mas o torcedor, meu amigo, ele vai tentar abraçar qualquer coisa para justificar isso, tá? Então é isso. A gente sai com um ponto da Neoquímica Arena, tá? Não foi um jogo bom, e Flamengo vence lá, ainda se tivessem empatado, mas não, o Flamengo vence lá, o Flamengo conquista 3 pontos. Se eu não me engano, até passou já o Fluminense, não passou o Flamengo? Deixa eu ver aqui. Galera, na moral, cara, eu perdi até o foco aqui, velho. Deixa eu dar uma olhada aqui. Flamengo segundo lugar, ó. Flamengo conquista 3 pontos, passa o Fluminense, tem um jogo a menos que o Palmeiras, e agora 6 pontos de diferença para o Palmeiras com um jogo a menos. Então, se eventualmente o Flamengo faz esse jogo e vence, o Flamengo fica 3 pontos do Palmeiras. Ou seja, os caras chegaram, velho. Os caras chegaram. Lamentável a partida que o Palmeiras fez. É lamentável, sabe? Nervosismo, caíram na pilha. E a partir do momento que eles têm 2 expulsos, cara, pô, vamos se reorganizar. Vamos se encontrar na partida de novo. Lamentável. Rapaziada, o vídeo de hoje foi esse. O que vocês acharam aí a respeito da opinião dos palmeirenses? Concorda ou não concorda? Sei que os caras estão revoltados. O Flamengo chegou e não chegou, né? Que tá precisando ganhar o jogo que tá faltando. E ainda vai ficar faltando mais 3 pontos. Porque o Flamengo, tomou um pau do Bragantino. Um jogo que era pra ter ganhado. Mas ainda tem muito jogo pela frente, muito campeonato. E tá começando agora. O Flamengo sempre começa ali a partir do segundo turno. Segundo turno não, da janela de transferência do meio do ano a engrenar. O Flamengo contrata jogador. O Flamengo começa aos pouquinhos engrenando na Libertadores, ganhando confiança e começa a decolar. Mas ainda tá ali na briga ainda. Vamos com calma que esse ano tem tudo para dar bom com esse novo técnico aí. Flamengo jogando diferente. E é isso, rapaziada. Deixa no comentário a opinião de vocês. Não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal. Tamo junto e até o próximo vídeo. É nóis.